Olá, tudo bem? Eu sou Betina Pinto e é um grande privilégio estar com você para juntas estudarmos sobre liderança. Parabéns porque você tomou a iniciativa de investir em si mesma, fazendo esse curso de liderança para mulheres. Aqui você vai receber algumas ferramentas para a cada dia se desenvolver ainda mais e ser ainda mais útil na obra de Deus. Quando a gente fala sobre liderança, algumas questões precisam ficar bem claras em nossa mente. Primeira delas, ninguém nasce líder. Ao contrário do que muitos pensam, a liderança não é uma característica que você nasce com ela ou nasce sem ela. Ela não é nata, ela não é uma característica genética. A liderança, segundo ponto, pode ser desenvolvida. Basta que para isso a gente saia da nossa zona de conforto pessoal. Quando saímos da zona de conforto, decidimos aí trilhar um caminho que às vezes pode ser difícil, doloroso e que é a via do aprendizado e do aperfeiçoamento pessoal, espiritual e profissional. Hoje, em nossa aula, nós vamos falar sobre uma mulher de valor. Deixa eu contar uma história para você. Certamente você conhece uma pérola. Sabe que é uma pedra preciosa que tem muito valor. Uma pérola verdadeira pode chegar a custar em torno de R$ 5.000. Hoje existem fazendas marinhas para o cultivo aí de pérolas. Mas você sabe como a pérola se forma? Pois é, a ostra tem um manto, um tecido bem fininho, com várias linhas musculares que cobre todo o corpo e protege os órgãos da ostra. Mais ou menos como o nosso coração e os nossos intestinos, que são aí os chamados, ou melhor, as chamadas partes moles do nosso organismo. Quando um intruso, como um grãozinho de areia, entra na ostra, ele gera uma espécie de irritação. E a ostra começa a desenvolver um processo para se defender desse corpo estranho. Então a ostra tenta diminuir o desconforto, cobrindo o grãozinho de areia com camadas de carbonato de cálcio, conhecido como nácar. Essa substância vai endurecendo e depois de mais ou menos 3 anos se forma então a pérola. O processo é doloroso e muito lento. Mas agora você já ouviu falar na pérola negra? Pois é, as pérolas negras, elas são muito mais raras e caras do que as suas primas comuns. As pérolas negras são formadas quando um grão de areia também fica preso, mas num tipo específico de ostra, uma ostra do Tahiti, que em vez de ter uma coloração clara como as outras ostras, possui uma listra no seu interior que é negra. Se o grãozinho de areia se alojar em contato com esta listra negra, a pérola será negra. No entanto, mesmo entre as ostras do Tahiti, esse é um fenômeno raro. O valor das pérolas não está só relacionado ao tamanho delas, mas também ao brilho que elas possuem. E sabe, essa história das ostras tem muito a ensinar a nós, mulheres. As mulheres, como as pérolas, estão espalhadas por todo o mundo. Há mulheres que são meninas, algumas já são mais jovens e outras são bem mais experientes. A questão é que todas têm muito valor. Todas são preciosas. Todas são alvo da preocupação, do amor e do cuidado de Deus. Mas mesmo sabendo que somos preciosas, que temos muito valor, parece que às vezes esquecemos disso, não é mesmo? Deixamos que as preocupações do dia a dia, a correria da vida e as dificuldades que enfrentamos sufoquem a certeza de que somos preciosas e valorosas. Hoje eu quero lembrar você disso. Dentro do contexto da liderança, é muito importante entender e agir sabendo que você tem valor. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup descobriu que 65% das pessoas hoje sofrem de baixa autoestima. De acordo com esses dados, 2 em cada 3 mulheres têm esse problema. Você sabe o que é autoestima? É uma junção aí de 2 palavrinhas e a gente pode separá-las para entender melhor. Auto, que significa próprio, o que diz respeito a mim mesma. E estima, que está relacionado a valor, a quanto eu me aprecio, ou o quanto eu me valorizo, o quanto eu me respeito.
Você pode ter ficado aí na dúvida, né? Será que minha autoestima é alta ou a minha autoestima é baixa? Há algumas características que podem lhe ajudar a perceber se a sua autoestima é alta ou baixa. Você consegue acompanhar alguma delas com a gente agora? Vamos lá então. Um sentimento de indignidade. De vez em quando você se sente indigna, não merecedora de alguma coisa? Fica atenta, fica ligada. Pode ser um sinal de que a sua autoestima é baixa. Outra questão, dificuldade de se relacionar com pessoas. Você se fecha, não quer muito contato social, não tem muita paciência para falar, para conversar, para argumentar. Fica de olho, também pode ser sinal de baixa autoestima. Outro aspecto, respostas emocionais inadequadas. Olha aqui, ó, terceiro ponto. De repente você estoura por alguma coisa, responde com muita raiva, com muita impaciência. É claro que tem aí alguns fatores aliados, como por exemplo, cansaço, estresse e outras coisas, mas essa reação também pode ser sinal de baixa autoestima. Sensibilidade e irritabilidade também podem ser. E preocupação desordenada para com a opinião dos outros, ou seja, você se preocupa muito com o que os outros pensam sobre o que você está fazendo, o que está vestindo, o que está falando, o que está pensando. Cuidado, vai devagar. Pode ser sinal de que a sua autoestima está muito baixa. Você se identificou com algumas dessas características? A boa notícia é que a autoestima ela é construída. E se ela é construída, ela pode ser reconstruída. Chegou o momento, então, de você começar a se dar valor, a reconstruir a sua autoestima. Para isso, eu quero deixar com você 6 questões importantes que podem lhe ajudar, então, nesse processo de reconstrução da autoestima e de reconhecimento do valor que você possui. Vamos lá? Primeiro ponto. Você é uma filha de Deus, criada à imagem e semelhança dele. Depois você pode ler lá em Salmos 139, dos versículos 13 ao 16. Eu vou resumir aqui para você a ideia, tá bom? Você é única, é o primeiro ponto. Você foi moldada no útero da sua mãe pela mão de Deus. Isso não é incrível? Não é fantástico pensar dessa forma? E é uma forma verdadeira? Isso aconteceu de verdade? Pois é, e quando Deus moldou você e quando Ele lhe criou, Ele criou para um propósito, destinado a subir no palco do universo nesta hora da história da Terra. Nem antes e nem depois, mas agora é o seu momento, agora é a sua hora, agora é a sua vez. Foi Deus quem organizou o seu DNA e alinhou os seus genes, os cromossomos, para fazer de você a pessoa especial que você é. Sabe, não existe nenhuma outra pessoa igual a você entre as 6 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. Pense nisso com carinho. Nenhuma outra pessoa tem as suas impressões digitais, a sua aparência ou as suas combinações de dons, de talentos, a sua personalidade ou então a sua experiência. Você é única. Pense nisso com carinho. Não existe ninguém igual a você. E aí a gente vai para o outro ponto nessa construção, ou melhor, reconstrução da sua autoestima. Jesus morreu para assegurar o seu sucesso. Olha só, segundo item. Jesus teria morrido por você, caso você fosse a única pessoa a ter que conhecê-lo, a receber o amor dele. Jesus morreu por você. Ele veio a esta terra para que você tivesse a oportunidade de um dia viver eternamente ao lado dele. Pense com carinho, reflita sobre isso. Um Deus de amor reuniu todas as riquezas do universo e as ofereceu para adquirir você, uma pérola de grande preço, de grande valor. Ele deu o único filho para morrer na cruz do Calvário e dar a salvação para você. Isso é incrível, isso é fantástico, isso é verdade. Não permita que outras preocupações sufoquem esse conhecimento, sufoquem essa verdade na sua vida, nos seus pensamentos, no seu comportamento. Você é a herdeira, é a filha do Rei dos Reis, a filha de Deus. Não apenas para receber o perdão pelos erros do passado, mas a aceitação a despeito das suas falhas. Mas você também tem o poder do céu ao seu lado para assegurar o seu sucesso. Se Deus está ao seu lado,
Quem está contra você? Pensa nisso. Quem você tem como aliado nessa luta chamada vida, nessa batalha que nós trilhamos. E nesse processo de reconstruir a autoestima, de se reconhecer como alguém de valor e a se dar também esse valor. Por meio de Cristo, você tem acesso direto ao trono de Deus e à promessa dos anjos de ajudá-la em seu empenho. Lembra daquele texto que está lá em Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso aí, não esqueça disso, ok? Mas, para ter sempre isso em mente, não esquecer desses detalhes, a gente vai para o terceiro ponto, terceiro aspecto importante para você levar em consideração nessa caminhada de reconstrução da autoestima, né, ou então de reconhecimento do seu valor. Elimine os falsos padrões. Os falsos padrões. Aqueles que nos acorrentam, nos amarram e nos impedem de sermos quem Deus sonha que sejamos. Os falsos padrões são conceitos que a gente acaba absorvendo de várias formas. Na convivência com os nossos familiares e amigos, por meio de coisas que a gente assiste ou ouve, ou às vezes também temos registros de situações que foram ruins, ou de algo que deu muito errado na nossa vida. E tudo isso fica martelando na nossa mente, de que não somos capazes, de que não somos merecedoras, de que não é pra gente, ou não são pra gente, as coisas boas e os bons resultados. São conceitos que passam uma ideia errada a respeito de nós mesmas, muito diferente daquela imagem que Deus tem a seu e a meu respeito, muito diferente da imagem que Deus tem a nosso respeito. Cuidado, então, com os falsos padrões, com as mensagens de fracasso. Você já deve ter ouvido frases como, por exemplo, você não tem o que merece, ou você vai errar novamente e fazer papel de boba, ou então, quem se importa com o que você pensa? Uma outra frase que é muito comum, você não tem jeito, só não esquece a cabeça porque está presa ao pescoço. Pois é, parecem brincadeiras, né? Expressões ditas assim, no meio de um contexto mais descontraído, mas na verdade elas vão reafirmando mentiras na nossa mente e nós passamos a acreditar nessas mensagens de fracasso. Pois é, alguns psicólogos dizem que todos nós ouvimos vozes silenciosas. Estranho isso, não é? Mas elas existem. E sabe de onde elas vêm? Algumas dessas vozes que nós ouvimos na nossa mente são vozes dos nossos pais, dos nossos avós ou então dos nossos professores. Eles repetiram a visão que eles tinham sobre nós tantas vezes que a gente passa a acreditar no que eles diziam. E o que é pior, continuamos ouvindo eles repetirem essas mesmas expressões e essas mesmas ideias ao nosso respeito na nossa mente. E os entendidos ainda dizem que temos o poder, olha só como isso é importante, que nós temos o poder para eliminar estas vozes fazendo apenas uma escolha. Incrível, não é? Você quer descobrir que escolha é essa? É mais ou menos como apertar os botões do controle remoto da sua televisão e trocar o canal. É simples. Sabe como? Fazendo uma escolha. Escolhendo não acreditar nessas vozes, nesses conceitos, nessas mensagens de fracasso que foram ao longo de muito tempo impressas na sua mente. Desligue essas mensagens, troque de canal, sintonize a mensagem de esperança de Cristo. Aos olhos dele, você é uma vencedora, uma mulher de grande valor. E a gente vai para o próximo aspecto nessa ideia, né, de reconstruir aí a sua autoestima, que é reconhecimento. Reconheça o seu potencial. Deus tem um plano para a sua vida. As palavras ditas lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, são para os cativos da Babilônia, mas também servem para eu e você. Deus tem planos para desenvolver os dons que Ele deu a você, para lhe conceder paz, felicidade, para lhe fazer crescer em todos os aspectos da sua vida. E esses planos existem desde a sua concepção, olha que incrível, no útero da sua mãe. Se você ainda não descobriu esses planos, tire um tempo para buscar Deus com fé. Peça para Ele mostrar o seu potencial e quais são os sonhos que Ele tem para você. Quando a gente entende os sonhos de Deus e quando a gente começa a caminhar com Deus em cima dos sonhos que Ele tem pra gente, eu vou confessar um negócio para você. A gente fica no melhor lugar do mundo. Sabe por quê?
porque Deus nos criou e Ele nos conhece profundamente. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você também. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo. E aí a gente começa a entender um pouquinho da graça e do poder de Deus na nossa vida. E a gente vai aí para um dos últimos aspectos, uma das últimas características para a gente poder pensar em reconstruir a nossa autoestima, que é exatamente essa. Deus vê você como uma vencedora. Eu já falei para você, mas eu vou repetir. Se você tem Deus ao seu lado, o resto não é nada. Se Deus vê você como uma vencedora, quem é você para se ver como uma perdedora? Pensa nisso. As cortinas da história de repente se abrem e lá está você, no centro do palco, com as luzes do destino focadas em você. Em um outro texto que está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 12, diz o seguinte: as árvores baterão palmas para você. Ou seja, você vai sair com alegria e vai fazer o que você precisa dentro da missão que Deus lhe deu. E toda a natureza irá se reunir para aplaudir o que Deus é capaz de fazer por meio de você, por meio do povo de Deus. Em Cristo, você é uma mulher de grande valor, muito mais do que uma vencedora, muito mais do que uma vitoriosa. E isso é bíblico. A Bíblia está ali para você confirmar que você, pelo plano de Deus, será sim uma mulher vitoriosa, se estiver firme nos propósitos de Deus, se estiver centrada na vontade do Senhor para a sua vida. Você foi criada para ser uma vencedora e é Cristo quem vai lhe capacitar para isso. E aí a gente vai para o último aspecto dessas características que eu quero deixar com você para ir reconstruir ou repensar o seu valor. O seu potencial, ele é ilimitado sob o poder do Espírito Santo. Quando nós estamos nas mãos de Deus, nós somos capazes de grandes coisas, porque o poder do alto está conosco, porque a orientação de Deus está conosco, porque nós agimos não por nós, mas por meio da ação do Espírito Santo. E a gente vai encerrando aqui a nossa conversa de hoje, a nossa aula de hoje, mas eu quero deixar para você um pensamento, que é de uma escritora norte-americana que diz o seguinte: a jornada para uma autoestima saudável começa com Deus. Toda jornada começa se temos esperança de descobrir o melhor dentro de nós mesmas. Não cristãos podem fazer a jornada e, através de aconselhamento ou terapias, atingir um nível de cura. Mas eles nunca experimentarão o maravilhoso presente de Deus, o amor incondicional e o perdão de Deus. Se não tiramos tempo diariamente para esta hora tranquila com Deus, descobriremos que nossa fonte de valor e bem-estar se secarão. Fique atenta a isso. O segredo de tudo isso que nós conversamos hoje é, primeiro, estar em contato com Deus. Ouvi-lo, conversar com Ele e entender que aos olhos dele você tem muito valor. Você foi criada para ser uma vencedora. E eu agradeço a sua companhia e desejo que a sua autoestima seja elevada e saudável, a fim de que você possa desenvolver os seus dons, crescer na liderança e continuar sendo bênção por onde passar. Até a próxima!